Olá, tudo bem? Nélio Sizantalho aqui, conforme prometido no vídeo anterior, eu vim compartilhar então algumas experiências de leitura ou trazer indicações de livros aqui. E a obra escolhida, ela faz parte então do referencial teórico que eu venho estudando na pós-graduação, que é Introdução à Dialética, do filósofo alemão Theodor Adorno, um dos grandes nomes aí da teoria crítica da escola de Frankfurt. Este livro ele faz parte da coleção da editora Unesp, que trouxe para o português as principais obras de Adorno, né, que não tinha tradução ainda por aqui, como também novas traduções de alguns títulos, né, visando então estabelecer uma espécie de padrão editorial. A tradução desse livro ele é direto do alemão, das obras dos textos reunidos do Theodor Adorno, e ele faz parte então de um curso oferecido por Adorno em 1958, 11 anos antes da sua morte, então em 1969. Os capítulos deles é dividido então de acordo com as aulas que o Adorno ministrou, né? São um total de 20 capítulos, ou 20 aulas, melhor dizendo. Aqui não dá para ver. Tem do outro lado também. Então, elas iniciam ali no dia 8 de 5 de 1958 até o dia 31 de 7 de 1958. Mas antes ele é precedido, então, de uma introdução à coleção, que vai dizer, então, né, do porquê dessa coleção vem à tona agora, uma apresentação à edição brasileira e uma introdução à dialética. Este livro ele é uma espécie de propedêutica à dialética negativa, que é um conceito, mas também é o que dá título a uma obra do Adorno de 1966, uma obra raríssima, né, que infelizmente eu não tenho aqui, e se alguém aí tiver um exemplar e estiver vendendo ou quiser doar, eu aceito, é só me procurar, enfim. Mas, como eu ia dizendo, era uma espécie de introdução à dialética e ao conceito de dialética negativa do Theodor Adorno. Antes de falarmos detidamente sobre esse livro aqui, uma das primeiras coisas que nos vem à mente quando a gente ouve pela primeira vez essa palavra, né, dialética, a pergunta é o que isso é, o que isso significa. Eu resolvi procurar aqui, né, no Mini Aurélio escolar, o que ele nos traz de definição para este conceito. Bom, esses vídeos aqui que eu vou compartilhar aqui, eles não seguirão nenhum tipo de roteiro ou padrão, eles não serão vídeos instagramáveis, né? Não tem a intenção de viralizar, então ele vai rolar de acordo com o que vier na minha cabeça, e eu vou fazer uma leitura aqui, muito rápida até, né? Sobre o que esse dicionário diz sobre o que é o conceito de dialética. Ele vai dizer que é a arte de diálogo ou de discussão. E essa é a noção assim, mais comum que a gente tem, que a gente entende daquilo que pode ser uma dialética, ou daquilo que é um diálogo. Mas há uma outra definição aqui, muito mais interessante, que eu fiquei assim, né? Achei muito interessante, sobretudo a forma como é expresso, né? O que significa este conceito. Ele vai dizer, né? Vai repetir então o que é dialética, né, que concerne a arte do diálogo, mas em seguida vai dizer que diz-se de todo o processo que é incessante, progressivo, movido por oposições violentas e que avança por rupturas. Ou seja, completamente o oposto daquilo que a gente imagina o que é um diálogo entre duas pessoas, né? Geralmente a gente tem a ideia de que um diálogo ele busca estabelecer o quê? Consenso, uma certa meio termo entre aquilo que eu defendo e aquilo que o meu interlocutor
defenda, né? Quando na verdade tanto essa segunda definição aqui quanto aquilo que o Adorno vai propor aqui ela meio que indica o contrário, né? Um procedimento dialético, ele em última instância ele está muito mais interessado em revelar as contradições, né, do que os consensos ou aquilo que é comum a todos. O mais interessante de observar aqui, nessa obra do Adorno, é de que modo este conceito ele é elaborado ao longo dos tempos, então. Já que a gente não pode... eu trouxe aqui agora dois tipos de definições do que é o conceito. O Adorno vai fazer esse mesmo procedimento, né? Ele vai se debruçar sobre o conceito desde a antiguidade grega, né, até ali por volta de Schopenhauer e Kierkegaard, sobretudo. Ele vai até Platão / Sócrates, Kant, Hegel e Marx, né? Vai tentar entender o que cada um desses grandes pensadores entende sobre o que é este conceito de dialética e vai expor uma ideia contrária àquilo que eles propõem, né? No caso do Sócrates, por exemplo, ele vai dizer que o procedimento por meio de pergunta acaba prendendo a realidade ao mundo das ideias, né? E em última instância ali, no caso de Marx, ele vai dizer que a dialética materialista, né, o procedimento materialista da dialética, ela vai acabar propondo uma espécie de utopia reconciliadora, né? Enfim, bom, eu não vou entrar em detalhe nesses conceitos aqui não, mas o que é mais interessante perceber aqui é o seguinte: o Adorno ele vai estar justamente discutindo essas ideias de conceito. E quando a gente para pensar no que o conceito é na atualidade, o que é muito mais comum de se ver é a ideia de que o conceito ele é uma definição engessada ou cristalizada, né, que não pode ser questionada, que não pode ser pensada de uma outra forma, né, como uma espécie de dogmatismo contemporâneo. Basta acessar as redes sociais que a gente vê todo o tempo esse tipo de discussões aí sobre o que significa isso, o que significa aquilo, né? E as novas formas de interpretar a realidade sendo questionadas porque ela fere, de algum modo, aquilo que alguém defende com unhas e dentes, né? O mais legal dessa obra aqui, como eu ia dizendo anteriormente, é tentar entender de que modo a razão instrumental, né, ou a lógica formal, ela opera dentro dos discursos, né? Em última instância, essa tentativa de homogeneizar o pensamento, de tornar, por exemplo, uns textos muito mais palatáveis ou acessíveis, né? De ser objetivo com aquilo que se tenta dizer, travestido da ideia de que isso vai fazer com que esse texto, as ideias, enfim, tudo aquilo que a gente produz possa ser absorvido por todos. Na verdade, isso acaba ocultando justamente aquilo que a padronização, a homogeneização tenta esconder, né? Que é a fragmentação, que é a reificação, que é um certo tipo de tentativa de homogeneizar as coisas com visão de, em última instância, produzir um certo tipo de barbárie, de reduzir o ser humano ao objeto, enfim. Eu vou ler aqui, né, um trecho que o Adorno faz uma problematização sobre a ideia de conceito, né? Porque quando a gente para pensar, né, o que é um conceito? Ou melhor, se eu perguntar a vocês, por exemplo, o que é a arte? E aí, é claro, vão surgir inúmeras opiniões sobre o que a arte pode ser. No meu próximo livro, por exemplo, eu faço uma brincadeira, um diálogo entre duas personagens, e uma delas
fala de poesia e a outra pergunta, o que significa isso, né? E aí eu pensei, na hora de dizer, em reproduzir os discursos mais comuns sobre o que é poesia, né? Que poesia é vida, é criação, enfim, inúmeras outras expressões muito mais comuns da gente ouvir dizer, né? E a personagem acaba optando por dar uma outra resposta, porque era muito mais prático para ela naquele momento, né? Dar uma definição que fosse compreensível, digamos assim, para alguém que nunca tinha ouvido um conceito. E aí, quando eu estava lendo aqui, eu achei bastante interessante que ele vai falar sobre o conceito de arte. Ele vai fazer uma referência aqui a uma outra obra, que é a Mínima Moralia, né? Ele vai dizer, lá está escrito numa breve frase, né, que a arte é magia libertada da mentira de ser verdade. Imaginemos que tal definição seja fornecida a uma pessoa que não sabe o que é uma obra de arte. E admitamos inicialmente uma pessoa, digamos, sem sensibilidade para as artes, pois há reconhecidamente certas pessoas sem sensibilidade artística, ainda que não haja nenhuma de quem se possa dizer com certeza que possui tal sensibilidade. Essa definição nada dirá a essa pessoa sobre o que de fato é uma obra de arte, caso ela já não saiba o que é. E se ao conceito de arte já não estiver associada uma grande quantidade de representações que perfazem uma espécie de vida, então, muito provavelmente, essa definição não vai ajudar em nada. Bom, para entender tudo aquilo que ele está dizendo aqui, só lendo o livro, né? O objetivo desse vídeo aqui não é trabalhar esse conceito, mas, enfim, apresentar um pouco da obra do Adorno, que é instigante, porque justamente tenta provocar a gente a refletir sobre certas verdades que são ditas como absolutas ou ideias que se propagam ao longo do tempo e que nós acabamos adotando elas pelo simples fato de ser muito mais fácil nos apegarmos a algo porque simplesmente é brilhante, enfim. Espero que vocês tenham gostado. No próximo eu acho que vou trazer uma obra literária, então fique de olho. Grande abraço e até mais.